Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. Respiro no varejo brasileiro. A Tok Stock recebe 100 milhões de reais de fundo de investimento. Com inteligência artificial, o Google anuncia um provador virtual e a Meta cria um recurso que emula a voz das pessoas. A Mercedes-Benz decide colocar o ChatGPT em 900 mil veículos da montadora. Fim de uma era, a Livraria Cultura fecha as portas em São Paulo. E conheça o restaurante lançado pela Netflix, baseado nas séries da plataforma. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente começa o Business dessa semana falando desse socorro aí da Tok Stock, que recebeu aí uma injeção do fundo de investimentos Carlyle. Esse fundo, ele é dono de 60% da Tok Stock, fechou um acordo aí milionário para injetar 100 milhões de reais na empresa, uma empresa, aliás, que é líder no segmento de móveis e acessórios de decoração no Brasil. Com esses milhões, 100 milhões na conta, a Tok Stock consegue aí renegociar as dívidas bancárias, que aliás chegam a 6 vezes mais do que o aporte de agora, e também obtém uma carência de 2 anos com os credores bancários. Nesse período que eu falei aí de 2 anos, a aposta é a varejista conseguir se restabelecer na operação, essa é a aposta. E quem sabe, esse é o sonho aí de executivos da empresa, atrair um comprador. Pessoas que eu falei lá de dentro sabem, que me falaram, aliás, que o sonho deles é vender a Tok Stock. O Carlyle é acionista de algumas empresas brasileiras. Tem a Tok Stock, tem a rede de restaurantes Madeiro e tem a ReHap também, que é dono da PB Kits, que são grupos que enfrentam dificuldades financeiras, que a gente já falou aqui no Business. O Carlyle entrou na Tok Stock em 2012, quando comprou 60% da empresa por 700 milhões de reais. Foi muito dinheiro na época, em 2012. Esses 100 milhões de reais anunciados são um tremendo respiro para uma empresa que está, vamos chamar, no atoleiro, sendo inclusive alvo de despejos e pedidos de falência por não conseguir honrar os compromissos financeiros. As dívidas da Tok Stock chegam a 600 milhões de reais, 17 lojas, inclusive, já foram fechadas, aquelas consideradas aí não rentáveis. A Tok Stock tem quase 60 lojas em diversos estados brasileiros, do Amazonas a Goiás, do Paraná a São Paulo, e mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro. Mais uma varejista em apuros. Olha a situação que eu vou relatar agora. Desde janeiro, a Lojas Marisa não pagava o aluguel de 40 unidades que ela aloca de um fundo imobiliário, o Brasil Varejo, da gestora Rio Bravo, uma gestora muito conhecida, aliás, do mercado financeiro. Evidentemente que era um problema grave, né? Porque a varejista de moda é a principal locatária desse fundo, que responde aí por 80% do faturamento do Brasil Varejo. Por isso, o fundo ficou sem distribuir dividendos aos cotistas entre fevereiro e maio. Num fato relevante, o fundo disse que recebeu há poucos dias 50% do aluguel devido de 20 dos 40 imóveis locados pela empresa. É um respiro, claro, de leve, porque ainda falta metade do pagamento. Essa não é a primeira vez que fundos têm problemas com a Marisa. O Quiné já tinha alertado o mercado que a Marisa não pagou o aluguel de um centro de distribuição. Uma situação que mostra um pedaço aí de como a empresa tem passado por dificuldades financeiras. A Marisa passa por uma reformulação há um bom tempo, já desde 2017, mas este ano a reestruturação foi intensificada. A empresa, inclusive, contratou o banco BR Partners para ajudar a negociar as dívidas, sobretudo com bancos credores, e passou a fechar lojas. A empresa, por exemplo, já anunciou que vai fechar 91 unidades este ano, entre março e abril. Entre esses 2 meses, só em 2 meses, a rede já fechou 25 unidades.
E o caso da Marisa é mais um que enfrenta aí forte concorrência do setor, especialmente de sites asiáticos, mas tem outros fatores, tem os juros altos e tem essa dívida aí que só cresce. A dívida, para se ter noção, da Marisa é de 788 milhões de reais. E olha, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de forte concorrência no setor de varejista, porque o Carrefour vai entrar no poderoso setor das franquias brasileiro. O plano é abrir lojas franqueadas com área de vendas de 15 a 200 metros quadrados, tanto em ruas quanto condomínios residenciais, também dentro de centros de escritórios. O investimento inicial será de R$150 mil. Esses mini mercados do Carrefour, é bom deixar claro, nosso espectador e ouvinte, eles já existem, já tem 151 lojas próprias em São Paulo. Qual que é a novidade? A novidade é o modelo de franquias, eles querem expandir. Essa decisão do Carrefour acontece por conta de concorrência, especialmente de um concorrente fortíssimo, que é a rede mexicana OXXO, que se escreve, agora muita gente vai lembrar, OXXO, OXXO. Quem mora em São Paulo, capital, nos grandes centros, sabe do que eu estou falando. Houve uma proliferação desses mercadinhos de bairro e a OXXO, se fala assim, OXXO, tem dominado esse cenário desde que chegou no Brasil há 3 anos. Hoje, ela tem 235 lojas, mas ela quer chegar a 500 lojas no Brasil este ano e se tornar a maior holding de varejo da América Latina, onde possui na região 20 mil lojas. Portanto, prepare-se, porque aparentemente o varejo de proximidade, como é chamado, está só no começo. Presta atenção nessa rinha, porque essa rinha é de bilionários, dos homens mais ricos do mundo. Essa luta promete, hein? Parece que vai mesmo acontecer. Vamos conhecer primeiro quem é que está nessa rinha. De um lado, esse lado aqui, ó. De um lado, Elon Musk. Tem 51 anos de idade, fortuna estimada aí de 237 bilhões de dólares. É o homem mais rico do mundo, ele está ali entre Bernard Arnault, o da Louis Vuitton, e Elon Musk, que estão brigando o tempo todo. Tem 144 milhões de seguidores. Ele é da África do Sul, empresas que ele tem, Twitter, Tesla, SpaceX, a Neuralink, tem um monte de negócio, mas as principais, quem dá dinheiro mesmo é a Tesla. As especialidades dele, eu gostei dessa arte aqui, karatê, taekwondo e jiu-jitsu, e ele tem, na verdade, mais, está escrito 3 filhos aqui, mas ele não tem 3 filhos, não. Ele tem muito mais do que 3 filhos. Vamos para Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, do outro lado da rinha, é dono da Meta, que é dono aí do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, tem 38 anos, uma fortuna aí de um pouco mais de 100 bilhões de dólares, é muito dinheiro, né? A gente está falando de dólar, tá? Converte isso que vocês vão saber já quanto que vale isso. Vale aí quase meio trilhão aí a fortuna dele. Seguidores, ele tem 119 milhões de seguidores, ele é do estado de Nova York, nos Estados Unidos, ele é especialista em jiu-jitsu, ele tem 3 filhos. Como é que começou essa história aí, essa rinha de bilionários? Tudo começou quando Elon Musk e Mark Zuckerberg passaram a trocar provocações. Elon Musk começou, tweetou, porque ele é dono do Twitter, dizendo que estava pronto para uma luta na jaula com Mark Zuckerberg. O Zuckerberg não deixou barato e publicou fotos no Instagram, que ele é dono, né, do Instagram. Ele publicou fotos de partidas que ele venceu. Tá aí as imagens de partidas dele. Ó, o Mark Zuckerberg vai bem, hein? Nunca tinha visto essas imagens aí. E ele pediu a Elon Musk que enviasse o local para o combate. Tudo, assim, parecia uma brincadeira. Quando eu li a primeira notícia, eu achava que era uma brincadeira, até mesmo uma jogada de marketing. Afinal, a gente está falando de Elon Musk, que é um baita marqueteiro.
Mas uma terceira figura entrou na história, que é o CEO do UFC, que é o Dana White, muito conhecido também. Ele diz que recebeu uma ligação de Mark Zuckerberg pedindo para organizar a luta. E em seguida ele falou que ligou para Elon Musk, que também disse que a luta vai acontecer sim. As primeiras estimativas sobre o impacto dessa rinha aí, as primeiras estimativas mostram que ela pode arrecadar até 2 bilhões de dólares numa única noite, que é um recorde aí no pay-per-view. A verdade verdadeira, é que os dois bilionários estão em combate nos negócios há um bom tempo. Porque o Musk entrou no território de Mark Zuckerberg quando ele comprou o Twitter no ano passado, né? Então, a partir dali, eles começaram a ficar rivais nos negócios. O Instagram, para rebater o Elon Musk, começou a desenvolver aí uma nova rede social baseada em textos. Portanto, diariamente, os dois disputam dinheiro por publicidade para ambas as plataformas. Agora, Dana White, do UFC, disse que espera que esse dinheiro arrecadado, que a gente está falando de bilhões de dólares, com essa luta seja destinado a uma instituição de caridade, já que as duas estrelas são multibilionárias. Eu quero falar o seguinte, o business vai acompanhar de perto essa luta, mas antes que essa luta aconteça, eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai torcer para quem? Para Elon Musk, para Mark Zuckerberg? Pode escrever aí no YouTube, pode mandar na minha rede social, que eu quero saber para quem você vai torcer. Vamos mudar de assunto, vamos, na verdade, continuar falando de gigantes de tecnologia, porque você já comprou, afinal, uma roupa pela internet e se decepcionou quando chegou em casa? Presta atenção, porque o Google vai entrar nesse negócio, nessa brincadeira. De que forma? A empresa vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial generativa para compras online, com um claro objetivo de superar sites de comércio eletrônico, e muita gente está falando que o maior deles é claro que é a Amazon, quer bater aí, o Google quer ser a Amazon. A promessa é ajudar as pessoas a comprar uma roupa pela internet com a mesma exatidão de quem está num provador medindo cada milímetro aí do corpo. Esse programa do Google vai utilizar recursos da inteligência artificial para criar imagens de como cairia no corpo uma roupa vendida pela internet. A ferramenta chamada Provador Virtual foi lançada com 40 modelos femininos de diferentes tamanhos, idades, tons de pele e biotipos. Com isso, o usuário poderá selecionar aquela que melhor lhe representa no corpo. Uma vez escolhida, a modelo vai ficar salva para testes futuros. Essa iniciativa ela foi amparada numa pesquisa do Google, que mostrou que 68% das pessoas que compram roupas online dizem ter dificuldade em saber como uma camisa, um vestido, uma saia vai cair no corpo. 59% das pessoas pesquisadas já tiveram alguma decepção nesse sentido ao provar a peça adquirida pela internet. Segundo o Google, outras 42% das pessoas não se sentem representadas por modelos de sites de comércio eletrônico de vestuário. De acordo com uma executiva da empresa, o Google quer ser agora um lugar em que os consumidores possam fazer compras e também um lugar para os comerciantes se conectarem com os consumidores. E a Meta anunciou uma nova inteligência artificial capaz de emular, de copiar as vozes de pessoas. Chamada de Voice Box, ela consegue recriar a voz de alguém a partir de uma amostra bem pequena, apenas 2 segundos. Até onde vão as criações das empresas, especialmente as gigantes de tecnologia, envolvendo inteligência artificial? Isso é uma pergunta e eu vou fazer imediatamente para o meu convidado, o Luiz Lobo, sócio fundador da FinTalk, um especialista aí no tema. Luiz, obrigado pela presença aqui no Business. Afinal, até onde vai? E a gente está apenas no começo dessas criações? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem uma onda de novas criações. A cada semana a gente vê lançamentos diferentes
E se você notar, Bill Gates mencionou que ele acha que provavelmente os grandes players, as grandes empresas que vão viver no futuro são as empresas que virão de inteligência artificial e provavelmente de startups que ainda não existem ou que estão sendo construídas agora. Agora, quando a gente vê essa notícia aí da Meta, que acabou de lançar esse novo, vou chamar de novo recurso aí, né, que ela emula a voz das pessoas, eu acho que como tudo na vida tem os seus benefícios e seus problemas. Então a minha pergunta que eu faço, especificamente dessa notícia da Meta, quais são os benefícios e os problemas? Porque não é perigoso, de certa forma, essa invenção, porque até dá para criar o deepfake, né? O deepfake, para quem não conhece, para o nosso espectador, é você pegar a imagem de qualquer uma, inclusive do Luiz, o nosso convidado, e pegar a imagem e fazer como se ele estivesse falando uma coisa que ele não está falando. É isso o deepfake, né, Luiz? Não é meio perigoso, de certa forma? Sem dúvida alguma. Repara, essa tecnologia ela tem coisas muito legais, porque ela permite, por exemplo, para alguém que perdeu a voz, poder se comunicar. Vamos lembrar aqui que fala, conversa, ainda é a melhor interface de comunicação, né, entre as pessoas e, consequentemente, também agora entre computadores e as pessoas. E isso facilita muita coisa de atendimento, das pessoas ficarem perdidas, às vezes, na usabilidade das ferramentas, e a voz, ela resolve isso, porque ela conversa com as pessoas. E essa tecnologia, ela permite que você use a sua voz, eventualmente, como um agente que pode fazer coisas em seu nome. Isso funciona muito bem para o bem, mas como a gente vive no nosso dia a dia, a gente sabe que isso pode ser usado para o mal. A tecnologia, ela vai ser liberada gradualmente e ela prevê que existam marcas que se identifique que aquela voz foi gerada. Mas repara, ainda assim haverá um tempo para que isso aconteça, para que os aparelhos identifiquem que aquela voz não é sua e sim foi gerada. Então tem um espaço aqui que pode realmente complicar um pouco o cenário, na medida em que as pessoas não vão saber se aquela voz é sua ou alguém eventualmente está até usando a sua voz. Existe hoje já uma série de problemas onde as pessoas capturam nas mídias sociais a sua voz e às vezes até a sua imagem e com isso recriam golpes ou problemas ligados a fake news ou informações que não são feitas por você, parecendo ser sua voz. Agora, de todas as... Você que é um especialista aí no tema, Luiz, de todas as criações que a gente está vendo aí a partir da inteligência artificial, qual foi a que você achou mais revolucionária? Olha, sem dúvida, a generativa. Tudo que a gente está vendo agora veio de uma empresa startup, né, a OpenAI. Quer dizer, grande parte do que a gente está vendo nascendo veio de uma empresa e agora isso está reverberando por demais empresas e a gente está vendo só a ponta do iceberg das coisas que vão vir. E a gente entende que isso é uma nova revolução industrial muito maior. Então, a visão que a gente tem é que haverá uma mudança importante na maneira como as pessoas trabalham, apoiada, alavancada pela inteligência artificial, que vai impactar o nosso dia a dia, com certeza, daqui para frente. Agora, se a gente fizer uma escala... Agora, muita gente tem medo aí da inteligência artificial, esse interesse global pelo tema, por uma questão de mercado de trabalho, né? Porque as pessoas têm um pouco de medo aí de perda de postos de trabalho. Você acha que esse medo, Luiz, é justificável? Eu acho que sim, porque na realidade você está vendo uma revolução. Repara, quando houve a evolução industrial, os postos de trabalho mudaram. Pode ser que haja até mais empregos, mas eles serão diferentes. Então, de alguma forma, eles vão impactar muito da forma como as pessoas trabalham, né? Então, dizer que as pessoas vão trabalhar da mesma forma para um conjunto grande de posições, eu acho que isso vai mudar, né? Então, as pessoas serão impactadas sim. Se isso vai reduzir ou aumentar os postos de trabalho, eu acho que a gente tem que esperar um pouco para ver. A gente tende a ser otimista e esperar que toda essa tecnologia melhore a vida da gente, né? Bem, eu acabei de conversar com o Luiz Lobo, fundador da Fintalk, aí falando sobre esse mundo aí, que a gente fala agora todo o programa. No ano passado a gente falava rapidamente de inteligência artificial. Esse ano, olha, Luiz, não tem um programa
que eu não fale de inteligência artificial, porque as novidades vão acontecendo o tempo todo. Você deve acompanhar com lupa aí esse tema. Brigadíssimo aí, Luiz Lobo. Prazer. E falando em inteligência artificial, ela chegou enfim nos carros, porque a Mercedes-Benz vai colocar o ChatGPT em 900 mil veículos. Através de um comando simples de voz, o dono do carro pode fazer uma reserva num hotel, pesquisar um restaurante, marcar uma passagem de avião ou mesmo interagir com outros aplicativos do carro. De acordo com a Microsoft, que investiu 10 bilhões de dólares no começo do ano no OpenAI, o laboratório por trás do ChatGPT, os donos deste carro conectado poderão comprar ingressos, inclusive, enquanto dirigem os próprios veículos. E um catálogo musical de peso foi posto à venda no mercado. São trilhas de filmes que se confundem com a própria história do cinema mundial. Lembra das músicas que fazem parte de E o Vento Levou e do Casablanca? Pois a Warner Bros. Colocou à venda parte do catálogo musical do estúdio como uma estratégia do CEO da empresa para quitar uma dívida aí de 49 milhões e 500 mil dólares. O valor estimado dessa venda de clássicos musicais gira em torno de 500 milhões de dólares. Mas, lá vem o mas, né? Não pense que esse negócio vai ser fácil, porque, segundo analistas do mercado fonográfico, muitas dessas músicas já têm mais de meio século e desvalorizam com o passar dos anos, se aproximando aí do domínio público. Entre os nomes ventilados como possíveis interessados estão o da Sony, mas a Sony não se manifestou, não falou nada. Agora, vender obras musicais não é tão incomum quanto muitos podem achar. No ano passado, a Warner Music adquiriu a coleção de David Bowie, um dos músicos mais influentes do século XX, morto em 2016. Estima-se que a obra foi vendida por 250 milhões de dólares. E por que catálogos como o de David Bowie valem tantos milhões de dólares? Sabe por quê? As obras musicais de um artista geram receitas por muitas décadas. Let's Dance, por exemplo, de David Bowie, pode ser ouvida no rádio, no streaming ou mesmo na cena de um filme. E a BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, vai aumentar a participação no Iguatemi, a administradora de shopping centers. A participação da gestora passou a ser de 5,06% em ações preferenciais. Depois de um período aí de turbulência entre 2020 e 2021, né, com tanto shopping fechado aí por conta da pandemia, os shopping centers finalmente respiram e elevam os lucros e investimentos. Os últimos balanços financeiros de grupos como Iguatemi e Multiplan comprovam isso que eu acabei de falar. O Iguatemi anunciou semanas atrás que comprou o que restava do JK Iguatemi, que é um shopping aí com marcas de luxo, tem a Chanel, tem a Moncler, tem a Burberry, um shopping aí de São Paulo. O Iguatemi, na época, pagou 667 milhões de reais por essa participação de 36%, que a torna dona total do JK Iguatemi. Segundo a empresa, esse segmento de alto padrão se mostra resiliente. E essa é uma notícia melancólica, porque a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, uma das mais tradicionais da cidade, fechou oficialmente as portas. Clientes que estavam no local relataram nas redes sociais que foram convidadas a se retirar por funcionários após a confirmação do decreto de falência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em fevereiro deste ano, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Livraria Cultura, uma das maiores redes de livrarias do país, depois de a empresa descumprir a recuperação judicial. A decisão apontou uma inadimplência de R$1.600.000, de acordo com administradores judiciais da empresa, e que o comportamento no processo de reestruturação beirava ao descaso. A rede de livrarias apontou a queda de venda de livros e a crise econômica brasileira desde 2014 como os motivos da derrocada. Mas o motivo real é outro. Anos atrás,
As grandes redes, como a Cultura, Saraiva, que também está em recuperação judicial, elas investiram numa política de expansão, com inaugurações de mega stores em shoppings pelo país. E quando é mega store, olha que linda essa do Conjunto Nacional. Quem conhece essa livraria aí do Conjunto Nacional sabe que ela é linda, é uma pena mesmo isso que a gente está vivendo. Bom, vamos voltar ali. Quando você inaugura mega stores, você paga aluguéis exorbitantes. E a rede não contava com o crescimento das vendas online em todos os segmentos, incluindo no mercado editorial. Esse investimento aí de expansão mostrou que a ampliação de lojas gigantes era insustentável. Quem mais se beneficiou, não existe vácuo em negócios, né? Quem se beneficiou com essa tempestade da Cultura, da Saraiva, foi a Rede Mineira Leitura, hoje a maior rede de livrarias no Brasil. Mas com essas imagens aí, a gente realmente fala que é o fim de uma era no setor editorial brasileiro com o fechamento dessa livraria Cultura. E as criptomoedas surgiram há 15 anos e nesse meio tempo já foi decretado o fim dela, já anunciaram um renascimento, mas em que estágio ela está hoje? Eu conversei essa semana com a Silvina Moschini, que é presidente e cofundadora da Unicoin, uma criptomoeda desenvolvida para pagar dividendos. Vamos acompanhar um trechinho desse papo sobre o mundo das criptomoedas. Bueno, eu acho que estamos vivendo um cambio trascendental, é um cambio similar ao cambio que vimos na primeira geração das companhias .com, se lembra de Submarino, da Decolar, na primeira época, no 2000, eu trabalhava para a Patagon, o primeiro banco do internet da época. Então, uma evolução que está tornando as criptomoedas de uma criptomoeda volátil, sem respaldo, sem lastreio, que não estão lastreadas, a uma criptomoeda regulada, com controle, com reporting, com arquivos detrás que estão lastrando, que estão aportando uma validez a investimento e que também estão pensando, estão dando dividendos, que estão pagando depois aquelas pessoas que compram. Uma transformação que é justa no mercado, porque eu ouvi muitas pessoas que ficaram espaventadas, com muito susto por todos os altos, os baixos e todas as coisas que han sucedido no mercado da criptomoeda, do ETS, o CryptoWinter e tudo isso. Nós estamos em um momento onde hemos vivido uma limpeza muito grande, porque, como você falou, a Bitcoin morreu 500 vezes, mas sempre voltou, e depois volta mais grande. O blockchain technology está para quedar-se para o futuro. O que vemos cada vez mais que estamos vivendo uma evolução com mais regulação, com mais crescimento, com mais grandes jogadores do mundo das finanças. Recentemente, BlackRock anunciou que investirá no setor das criptomoedas e demais. Então, é uma etapa intermédia onde se ha limpiado muito, uma crise muito grande, e agora tudo construir para melhor modelo financeiro anclado, lastreado em ativos e que é basado na tecnologia da blockchain. E a Netflix lançou um restaurante. Que história é essa, afinal? Mas acredite se quiser, é o restaurante Netflix Bites. A gigante do streaming fez uma parceria com chefes de cozinha e vai levar pratos ao público inspirados em séries da plataforma, como Chef's Table, o Iron Chef, o Drink Masters. Esse espaço Netflix Bites foi inaugurado em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, quem quiser precisa correr, pois a casa vai funcionar por um período
limitado. E com essas imagens das séries aí de culinária da Netflix, eu encerro o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança, e fica o convite para a semana que vem com mais notícias de negócios no Brasil e no mundo. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.